relacionado a Mark Zuckerberg, dono e fundador da empresa Meta, a empresa que engloba aplicativos como WhatsApp, Facebook e Instagram, né? Aplicativos ou redes sociais tão comumente utilizadas por nós brasileiros dia a dia, né? Todos temos, cada um o seu perfil, seja profissional, seja o seu perfil pessoal, todos nós temos, né? Desde 2013 foi se difundindo o Facebook aqui no Brasil. O WhatsApp já é um pouco mais recente, assim como o Instagram, mas hoje é febre nos brasileiros, utilizado principalmente para vendas, para divulgação, para marketing, para apresentação de conteúdos de influenciadores digitais que se promovem graças a essas redes sociais, mas que agora a gente vê o dono da Meta tentando fazer a gente engolir aquela ideia de liberdade de expressão. Para que vocês compreendam, né? O dono da Meta, Mark Zuckerberg, fez um vídeo, creio eu, que na faixa de 5 minutos, acho que o vídeo completo deve ter este tamanho, acho que é isso, 20 minutos, 5 minutos, é isso mesmo, 5 minutos, onde ele exemplifica sem dados, sem fontes, simplesmente só mostrando sua cara limpa e falando só. Ou seja, o que ele está dizendo é o que ele está dizendo. É a palavra dele contra a nossa. É mais ou menos isso que está acontecendo. Falando a respeito da famosa liberdade de expressão nas suas redes sociais, seguindo ao exemplo do bilionário sul-africano Elon Musk. A respeito de notícias falsas propagadas dentro deste meio virtual, dentro destas bolhas digitais, né? Notícias falsas que fazem com que você, telespectador, não tenha sequer o cuidado de apurar essas fontes, de saber se são verídicas, de saber se são verdadeiras, né? Algo que foi feito foi propagado graças ao Gabinete do Ódio, criado em 2019, aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro, fazendo destas redes verdadeiras bolhas, como eu citei anteriormente, onde você coletava notícias, se informava com notícias que não eram verídicas. Notícias que não traziam o papel de te informar, mas sim o papel de te alienar. E conseguiu. Transformou pelo menos 50% dos brasileiros numa massa de manobra. É o que a gente chama, por exemplo, de gado. Pejorativamente, citando e comparando com a música de Zé Ramalho. Vida de gado. Admirável gado novo, melhor dizendo. Onde ele cita a famosa frase, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Porque é isso que a gente está vendo acontecer. Nunca foi tão atual a letra desta música, nunca foi tão atual. E é o que a gente está vendo. Mas então vamos trazer essa notícia, de fato, acredito que tenha primeiramente o vídeo, não é isso, produção? Pronto. Mas vamos trazer logo aqui essa notícia onde Zuckerberg ele fala sobre o fim da moderação na Meta. A América Latina tem tribunais secretos de censura. É isso que disse o dono da Meta, Mark Zuckerberg, em uma sinalização a Donald Trump. Vejam bem, olhem só quais pessoas já foram citadas até agora. Primeiro, o próprio Mark Zuckerberg, o bilionário Elon Musk e agora o bilionário e presidente eleito dos Estados Unidos, que encaminha-se para a sua posse agora dia 20 de janeiro, Donald Trump. E Zuckerberg publicou nesta terça-feira 7 em sua conta do Instagram um vídeo que eu acabei de citar, anunciando uma série de mudanças de moderação de conteúdo e checagem de informações nas redes sociais da Meta, Facebook, Instagram e Threads. O executivo afirmou que
a decisão foi tomada para acabar com uma suposta censura na plataforma e afirmou que a América Latina tem tribunais secretos de censura. Vocês estão sentindo um cheirinho de conspiração aí no ar? Vocês estão sentindo, né? Eu não digo nem cheiro, fedor de conspiração. Vocês estão sentindo isso, né? Vamos continuar. Procurada pela reportagem para comentar a declaração, a Meta não quis se manifestar, como se a Meta gostasse de ajudar, né, aqueles que fazem uso das suas plataformas, né? Nós que o digamos, né, a respeito disso, porque a Meta nunca dá uma assistência à parte para pessoas que usam das suas plataformas para monetizar seus conteúdos. A Meta não tem esse cuidado, simplesmente utiliza um robô para fazer respostas genéricas, só para isso. Em uma sinalização a Trump, Zuckerberg publicou nesta terça-feira em sua conta do Instagram um vídeo anunciando uma série de mudanças, né? Segundo o CEO, as medidas são em defesa da liberdade de expressão. Como nunca ficou tão ridículo escutar esse termo quanto atualmente, né? Liberdade de expressão, que foi perdida, segundo ele, nas plataformas ao longo dos últimos anos. O bilionário criticou ações tomadas por governos da União Europeia, América Latina e China. Ele também afirmou que vai contar com o governo de Trump para pressionar governos de todo o mundo para encerrar a regulação que censure plataformas. De acordo com Zuckerberg, as mudanças são para as redes sociais voltarem para as suas, abre aspas, raízes e origens. Segundo ele, os sistemas de regulação das redes sociais se tornaram muito políticos e apresentam muitas falhas. Para o CEO, dessa forma, com menos regulações será mais fácil de evitar que o conteúdo de pessoas inocentes seja apagado por engano. Acompanhe o raciocínio. Ele também cita neste vídeo, né, critica ou melhor, as medidas de regulação de redes sociais criadas por governos ao redor do mundo. E, além disso, diz que a América Latina tem tribunais secretos de censura, embora não cite o Brasil, que é uma das principais disputas entre autoridades e redes sociais no ano passado, foi o bloqueio do X, ou seja, o que fez com que países como a China e blocos econômicos e políticos como a União Europeia se manifestassem a respeito das redes sociais foi a decisão brasileira de colocar o bilionário Elon Musk no lugarzinho dele, de puxá-lo pelas orelhas e colocado no cantinho do castigo. Pronto, agora você pense no que você fez. Foi por isso que países como o Reino Unido e a Alemanha tiveram este cuidado de olhar para as redes sociais e dizer: epa, vocês realmente estão deixando passar coisas absurdas aqui nessas redes sociais. E vocês não estão tomando as devidas providências, as medidas cabíveis para conter racistas, xenófobos, nazistas, fascistas, tudo quanto é ista, tudo de ruim que existe no mundo. Tudo de ruim que existe no nosso planeta. E as plataformas, seguidos pela má interpretação de Elon Musk, já que ele comprou uma rede social para si, para poder fazer dela reduto para trogloditas, essa que é a verdade, faz com que as pessoas ajam como idiotas. Só isso. E Mark Zuckerberg quer seguir exatamente essa forma, ou seja, ao modus operandi, como eu disse, Pôncio Pilatos. Independente do que você colocar aqui dentro, nós lavamos as nossas mãos para dizer se isso é verdade ou se isso é mentira. E cabe a você, ou seja, nós, usuários, tentar identificar se aquele conteúdo é verídico ou não. Vejam só que absurdo. Uma plataforma bilionária que tem condições e que não vai afetar nada do seu orçamento para poder verificar a veracidade de fatos, quer deixar isso nas mãos das pessoas.
sabendo que muitas pessoas que utilizam-se das redes sociais nem sempre são pessoas bem intencionadas. Ou seja, o meio virtual está se tornando um cenário de guerra, um campo minado. Está se tornando um campo de concentração. É o que a gente está vendo acontecer. E as redes sociais, leia-se, donos, querem fechar os olhos para isso. E fica por isso mesmo. Pois bem, traz esse vídeo, produção, onde Zuckerberg diz que vai acabar com a Meta, que a Meta vai acabar com a checagem de fatos, cita censura e manda recado para o STF. Vamos ver. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there.
Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focused primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Existe tipo de ditado, né, que a gente fala que para bom entendedor meia palavra basta, ou para bom entendedor uma letra é uma carta, né? São ditados populares que a gente escuta por aí, tá aí, né? Os 5 minutos foram suficientes para que ele diga, ele disse, instaurou uma guerra fria, ou melhor, né? A Guerra Fria foi quando ele citou que os aplicativos norte-americanos não estão chegando na China, por exemplo, são barrados na China. Esta é a verdadeira Guerra Fria. Só que quando ele diz que vai utilizar-se da força política de Donald Trump para poder pressionar, palavras dele, não minha, vocês assistiram o vídeo ao mesmo tempo e ao mesmo passo que eu, e vocês podem pausar e analisar ponto a ponto sobre tudo que ele falou aí. 5 tópicos foi o que ele falou no seu vídeo. Vocês podem analisar ponto a ponto e ver que o verdadeiro objetivo destes bilionários é controle populacional, é controlar as pessoas, é controlar o que as pessoas veem, é fazer com que as pessoas cada vez mais caiam nesta bolha horrenda e suja de notícias mentirosas. A gente consegue falar isso com tanta certeza apenas observando quando houve as eleições nos Estados Unidos da América. Quando víamos pessoas falando a respeito do porquê votavam no Trump, e muitas pessoas diziam que fazia isso porque o outro lado, não é pelas qualidades do Trump, mas faziam isso porque o outro lado estavam controlando o clima, que a culpa do furacão Milton foi culpa do outro lado, que na verdade era tudo uma teoria da conspiração, fingir e mentir, dizer que aquecimento global existe, quando na verdade isto é mentira da esquerda. Aquecimento global é uma balela, ou seja, pessoas que claramente não estudam, claramente, não tem outro adjetivo, não estudam, não foram para a escola, e se foram, sentavam nas carteiras e se fingiam de surdos para os professores. Pessoas que não conhecem geografia, geopolítica, história mundial, não conhecem o básico para a formação de senso crítico e caráter de um ser humano. É isso que a gente está vendo. Essas pessoas são as que estão flodando, né? Utilizando um termo da linguagem internetês, né? O que significa inundar, né? A grosso modo, inundando as redes sociais com esse tipo de conteúdo, que a Terra é plana, que os homossexuais são uma doença, que o aquecimento global é uma mentira formada pela esquerda, que o clima está ótimo, não precisa ninguém fazer nada, mesmo o mundo gritando e apresentando sinais claros de que o clima não está bom, de que o mar não está para peixe, negando. Esta é a base do negacionismo. É o que está acontecendo com essas pessoas. E basicamente o que Zuckerberg disse é que quero aumentar o número dessas pessoas nas minhas redes sociais.
Vou aumentar as notas da comunidade. Foi o segundo tópico que ele trouxe, né? Ou seja, vou deixar que as pessoas façam a moderação dos conteúdos para dizer o que de fato é um conteúdo ruim e o que é um conteúdo bom. Aí me diga você, o que é que você consegue pensar que vai passar por esses filtros aí, né? Que ele disse que vai retirar, que vai reduzir esses filtros. Porque, segundo ele, os Estados Unidos é o país onde tem as leis constitucionais mais firmes com relação à liberdade de expressão. Deve ser por isso que monarca está para lá, né? Porque lá ele consegue falar a qualquer asneira que ele conseguir, a qualquer bosta que ele consegue falar. Pronto. Aí por isso que ele está para lá. Em uma rede social, ou melhor, em uma plataforma de vídeos que não o YouTube, né? Porque o YouTube, para funcionar nos países, tem que seguir diretrizes. Mas enfim, é isso que estamos vendo acontecer no nosso país.